Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou Átila, estou com a presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje, infelizmente, Fred Nicásio foi eliminado, o primeiro camarote até o momento que saiu. Tivemos também briga, treta, jogo da discórdia, vamos comentar tudo isso. Vamos começar com uma treta que já teve treta já de tudo já no Big Brother, mas treta por celular agora é novidade, porque tava tendo um jabá da Dove e daí eles estavam usando o celular para tirar fotos, para fazer a publi. E o Ricardo ele ficou chateado porque teve que esperar algum pessoal utilizar o celular. E daí ele falou o seguinte: peguei o celular primeiro, tem que esperar todo mundo? Tá certo. O crédito é meu, eu uso como eu quiser, mano. O Ricardo ele rebateu a Bruna, falando: você que é mal educada, mano. Você quer crescer pra cima de todo mundo, eu tô de saco cheio com você. E daí a treta deu aquela acalmada. Depois, a Bruna começou a falar mal do Alface, pertinho dele praticamente, sabe? Porque o Alface estava no sofá e ela tava falando perto dele, contra ele. Falou assim: esse cara precisa se tratar. E daí ele começa a gritar daí do sofá daí: precisa me tratar não, você é muito desbocada, viu? Você que precisa fazer um tratamento. E daí a Bruna foi em direção a ele, daí respondeu: abaixe o seu tom de voz, você tem que me respeitar, você não vai gritar comigo assim não, que eu não tenho medo de você. E no calor do momento, a Amanda, ela tava passando por trás da Bruna e a Bruna foi se virar e deu um tapa nela sem querer na cara dela, que daí gerou aquela discussão toda se era para expulsar a Bruna, se não era. Tanto é que a Bruna até falou assim: eu tava de costa pra Amanda, eu não vi a Amanda. Ela ficou triste, chorou depois, sabe? Porque com medo de ser expulsa. Bom, vamos falar dessa treta. O que você achou dessa treta? E também você achou também válido também a Bruna não ser expulsa? Eles brigam, eles se entendem, um salva o outro, um tá pelo outro ali. Então eles criaram essa parceria assim do nada, de graça. E aí o que acontece? Além de serem aliados no jogo. Então ela sentiu muito o que ele falou e ele também sentiu. Sim, Né, ela ficou muito chateada, começou a se exaltar. E na hora que ela se exalta, ela sempre faz isso mesmo. Quando alguém está falando com ela, ela fala: você não vai gritar comigo, você não me respeita. Então, ela já teve essa briga, acho que foi com o Nicásio, não foi? Que ela também falou? foi. É, com o Nicásio, na própria festa. Então, assim, são coisas que ela parte para cima e não quer saber. Mas é sempre assim, na palavra, né? Só que o, o, quando ela acertou a mão na Amanda, foi porque a Amanda primeiro tentou segurar o braço dela quando ela estava gesticulando lá, xingando, e ela estava bem nervosa. Depois a Amanda não segurou. Aí a Larissa segurou o braço dela. Quando a Larissa segura o braço dela, ela pega, levanta o braço para soltar, com raiva, Sim. assim, né? E quando ela levanta o braço para soltar, aí que ela acerta a Amanda que está atrás. Então, na verdade, ficou claro que a intenção não teve e foi de costa, né? E com uma pessoa que não estava na briga, porque ela estava brigando com o Alface, né? Sim. Então a E briga era com o Alface. Então vamos supor, se ela tivesse partido para cima, tivesse empurrado qualquer coisa, feito qualquer coisa com o Alface, ou então vamos supor, alguém foi segurar ela, ela empurrou a pessoa, sabe? Derrubou a pessoa. Aí talvez eles tivessem adotado lá, chamado, né? Como a própria Maria, lá quando teve o balde. A Maria foi um negócio que foi diretamente, né? Com a pessoa que ela estava, sim. como fala, no jogo da discórdia. E ela foi chamada depois, porque eles analisaram e viram. Então, eu acredito que se a Bruna tivesse empurrado alguém, tivesse derrubado essa pessoa que estava entre ela e o Alface ali, talvez tivesse sido analisadas as imagens. Mas E, como ela estava de costa, quando a Larissa põe a mão no braço dela, ela pega, vira assim, e ela acerta
sem querer e sem ver, e também é uma pessoa que não está na treta. Então, eu acho que eles relevaram. É que nem eu falo, eles vão vendo critérios, né, eu acho. Sim. E Porque, mais por uma exemplo, coisa. ela não chegou a empurrar a Amanda, ela não chegou a agredir a Amanda, ela Sim. virou o braço para trás e acertou. É. Então, eu acho que tem E, que ter critérios, porque senão fica difícil, né? sim, e mais uma coisa também. Durante essa briga aí, quando acertou a Amanda, depois a Kay também foi brigar também com a Bruna também. E daí a Kay começou a falar pra Bruna assim, nossa, eu acho que você fez errado. Porque você que se exaltou, você começou a xingar ele, você que foi pra cima dele. Tanto é que a Kay depois foi conversar até com o Fred Nicasso, até na área externa, e daí falou assim: eu vou ver um cara sendo massacrado, humilhado, xingado. O que foi que aconteceu com a Alface agora? E vou ficar quieta? Não, não vou, meu amor. Desculpa. Então, aqui, Então, aqui também queria também um aqui holofote também entrou, ali. aqui entrou e tem um detalhe também. Quando aconteceu a confusão, a primeira confusão do celular, ele tinha emprestado para ela. Então, o que que acontece? Ela ficou mais ou menos do lado dele na treta, só que ela queria também dar uma inflamada. O que que aconteceu? Quando ele sentou no sofá e ele estava, ela e o Black sentado no sofá, o Alface sentou ali também. Aí ela ficou conversando, mas esse tá certo, ela que tá errada, não sei o que lá, tal. Aí o Alface, o que que ele fez? Ele mudou o rumo da conversa, ele mudou o assunto. Começou a falar do cowboy, paredão falso, começou a falar alguma coisa do cowboy. Aí ele desviou a atenção do assunto, porque ele não queria ficar falando mal ali, né? Porque Sim, ele é um dos que levantou várias vezes, não quer, não quer dar arma pro adversário, né? Então, de vez em quando você percebe que ele faz um jogo ali que ele já falou até na apresentação dele que ele ia fazer. É fofoqueiro, vai ficar levando, vai trazer coisas para o grupo, tal, para as pessoas que são aliadas dele e tal. Agora, ele ali, ele queria mudar o assunto, porque ele já sabia do BO que ia dar, porque a Bruna é esquentada, e ele também, sim, e assim, não é a primeira pessoa que ele briga na casa, ele já brigou com várias pessoas, e com a própria Bruna ele já brigou e já fez essas pazes também. Então, sim, assim, aí quando ele senta no sofá, aí ele muda o assunto, só que na hora que ele muda o assunto, para ver se não para de falar naquilo, porque senão ela ia ficar mais irritada ainda. Ela não nem percebeu que ele mudou o assunto, ela achou que eles estavam ali falando disso, e aí ela falou isso do se tratar. Quando ela fala do se tratar, aí ele já não gosta, né? E depois o Black, além da Kay também, que inflamou, que ela estava querendo mesmo ver briga, né, pelo jeito, porque ela foi defender o Alface do nada, tanto que não sim, precisava daquilo. Aí lá vai o Black e aí começa a fazer um escândalo dizendo, na mesma hora que os dois estão brigando ainda, ele já está falando, ela pode falar, agora vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram sim. comigo? Por que vocês não falam para ela que ela está errada no meio da briga? Aí entra o Sapato com o Black brigando, porque o Black estava falando, ele falou, você está errado, cara, você não tem que falar isso agora. Aí entrou o Sapato na treta com o Black, depois entrou mais alguém, acho que nessa treta também, virou uma treta generalizada, né? Sim, E todo mundo querendo dar opinião. Aí depois, com a situação da batida de mão no rosto da Amanda, lá vai a Amanda, o Nicásio acolher lá a Amanda, e, socorrer. e lá E vai também o Black também levar gelo também para o olho dela, aí né? falou, nossa, ela foi agredida, foi agressão isso daqui, Então, o Black foi agredida. Então, veja, o grupo Fundo do Mar, ele se ele aproveitou da situação para tirar proveito para rachar o outro grupo, que eles querem ver a discórdia mesmo, quer ver o grupo separado, isso todo e mundo também sabe. e também é mais fácil também você tirar algum adversário também expulso do que pelo público. Lógico, lógico. Aí inflamou ali, começou a falar expulsão, mas foi agredida, ela tá agredida, aí joga gelo. E a Amanda é esperta, né? Ela não é a primeira vez que ela percebe alguma intenção da pessoa na atitude, né? Então, assim, aí ela pegou, ela viu que o cara estava falando, ele não foi só lá ajudar, foi lá também ficar buzinando no ouvido dela. E ela falou, não, não foi, ela não teve intenção, não foi, né? Conclusão, tudo isso virou uma rivalidade dos grupos, né, na verdade. E depois
foram pro quarto para continuar, e a Bruna chorou muito, chorou demais, e o Alface, não sei o que lá, você também falou muito, você não devia ter falado, mas você falou daquele jeito comigo, eu não gosto disso, você me ofendeu, você foi grosso, eu não quero também desculpa pelo que eu falei, eu não queria falar. Aí começou a chorar, aí ela pegava e chorava, eu tô arrependida, mas chorando, mas você gritou comigo, não sei o que lá. Aí pronto. Aí o Alface aí perdoou, se abraçaram, Sim. né? E, E e aí, do, quer dizer, o outro grupo lá, o Fundo do Mar, estava esperando realmente o circo pegar fogo e não deu certo. Por quê? Porque eles se uniram ali, todo mundo deu opinião, né? O próprio Guimê falou, aí falaram que o pessoal tentou inflamar mais a briga ainda do que estava. A Larissa também falou, a Larissa falou muito, falou, mas Bruna, a gente briga, nós também a gente briga, já brigou quantas vezes? A gente fala o que, na hora da briga, você fala o que não quer. Ele já entendeu, você também entendeu, os dois erraram, né? Aí sim, pronto. e mais Né? uma coisa também, durante a briga também, foi um momento engraçado foi durante a briga, que durante a discussão toda, a Domitila gritando assim, nação não, nação de publicidade, né? Porque o patrocinador deve ter amado, né? Uma briga no meio da ação dele, né? então, Não, então daí e a depois Domitila. o Alface fez o stories dele lavando o rosto, que a Sara foi ajudar, né? Ele foi o último, parece, se eu não me engano. Sim, Tava acabando já lá o tempo, aí ele lavou o rosto dele, deu tudo certo, todo mundo fez os stories, né? é, e sobre o pedido de desculpas da Bruna, depois ficou lá no quarto, lá, todo mundo tava lá no quarto lá, daí foi saindo um por um no quarto e só deixando só a Bruna e o Alface daí. Daí a É, Bruna falou assim: você foi muito grosso comigo, tava todo mundo, você descontou em mim, desculpa, Facinho, eu tô completamente errado, é, me desculpa. Daí o Alface respondeu: na hora eu posso até levar pro coração, mas passou, pra mim acabou. E daí é, abraçar o Guimê daí isso, pediu daí é, para o Alface e para Bruna se abraçarem, daí se abraçaram. A união é, voltou, né? O quarto deserto é aquela união que acaba é. gerando uma intriga que nem Não, é e o engraçado é que o pódio do Guimê que tava brigando, porque o Guimê assim, falou que o pódio dele é o Facinho e a Bruna. tanto é que o Guimê lá no quarto do líder, lá com a Bruna, lá, foi falar pra ela assim: eu fiquei muito triste quando eu vi vocês dois brigando, porque eu adoro vocês dois, sabe? Então, Mas essa briga foi completamente desnecessária, foi porque foi um motivo extremamente banal, foi, é. e a Mas as Bruna, brigas, as brigas do Alface são assim, né? Porque sim, todas as brigas dele são treta. Por isso que ele fala que não leva pro coração, por quê? Porque ele já brigou com a casa inteira. Se fosse pelas brigas que ele já teve, ele não falava com ninguém, sim, né? e, E ele e a fala com todo mundo. E a Bruna, o pessoal fez um movimento, né? Nossa, a Bruna merece ser expulsa. E daí É, veio a imagem, porque antes a Globo não mostrou imagem. Globo é, cortou a imagem da treta, depois que a Globo foi é, tá no G-Show. Mas antes a Globo não mostrou, daí só sabia o áudio só, e o pessoal conversando, o pessoal falando assim, nossa, o olho da Amanda tá roxo, sabe? O pessoal é. exagerando, né, no negócio. E daí Soltaram chega uns memes, né? Uns memes então, dela com o olho roxo. aí chega na hora, daí é nada, sabe? É um tapinha de nada. A Mas eu achei Bruna, interessante, né? Fez um barulho danado quando chega à noite. Eles nem tocaram no assunto. sim, Absolutamente ignoraram o assunto, né? porque realmente foi o que o próprio G-Show escreveu, né? Que foi um esbarrão, foi. É. Então, E eles cortaram também, por exemplo, por conta da dinâmica, eles resolveram mostrar na edição a própria dinâmica do patrocinador e eles não associaram muito a treta. Assim, quem assistiu a edição não associou tanto a treta com a marca, né? sim, Ficou uma coisa totalmente separada. E como não falou nada da agressão nem nada, então ficou uma coisa mais leve, como se fosse um bate-boca mesmo, que não tinha nada a ver com o patrocinador, né? sim.
Eles conseguiram separar muito bem. Ainda bem, né? O patrocinador deve ter ficado feliz, né? Porque É, uma treta, acontece uma treta no meio da ação de publicidade, que é para mostrar o lado ser humano da pessoa, sabe? é. Daí acontece uma treta daí no meio do nada. E foi um barraco que, por exemplo, na hora que eu fui, eu estava olhando, eu comecei a ver aquela gritaria, tudo, e depois a câmera tirava e continuava a gritaria. Eu falei, poxa, então assim, a gente viu uma parte da treta, a gente conseguiu entender porque eles estavam contando, né? Sim, Mas nós vimos uma parte da treta, porque eles tiraram a câmera da treta. Aí voltava na confusão, depois tirava de novo. Então, você tinha que começar a fazer tipo um quebra-cabeça para você montar, para você entender o que estava acontecendo, né? sim, Então, porque é do nada, foi uma coisa do nada, e daqui a pouco estava que nem, quando eu vi a Kay já estava no meio falando um monte, o Sapato brigando com o Black falando, e agora, o que vocês vão fazer aí, agora? Eu falei, nossa, então quer sim, dizer, a situação foi, e depois é que nem eu falo, eles estão com essa situação, com essa, como fala? Estão fazendo agora isso de tirar a câmera, né? E está fazendo sim. muito mais a Globo, né? É, Porque, na verdade, eles não faziam tanto assim, né? sim, Eu acho que eles tá, começaram sabe, você põe no quarto deserto, você quer ver, você não vê o quarto. Aí você quer sim, ver a cozinha, você não vê a cozinha. Aí você põe no fundo do mar, não vê o quarto, né? tá. A Globo tá fazendo aula com o Carelli, tá? Aquelas É, cortação de fez câmera, sabe? escola, Sim, é. guardar coisa para edição, porque daí ela vai aumentar a audiência, sabe? Essas coisas. E Eu acho assim, tira um pouco da transparência, de você olhar, aí fica todo mundo especulando, né? Por exemplo, foi dado um ênfase tão grande para um assunto que nem, na verdade, o assunto da expulsão, ele ficou nos primeiros, né? sim, Assuntos mais comentados do do Twitter, Twitter. e aí espalha na internet inteira, expulsão, expulsão, Bruno expulsa, agressão. Então, veja, para quê? Tudo bem, se eles acham algum segmento lá, entende que é um engajamento, que está se falando do assunto, e como não aconteceu nada, porque quando é uma coisa muito negativa, que aconteceu mesmo, eles já tomam uma iniciativa. E seguindo, tivemos o jogo da discórdia, que o jogo da discórdia, o Tadeu já jogou já aquele momento já. Quem aqui já brincou daquele jogo verdade ou consequência? Hoje vamos brincar de verdades e consequências. Que o jogo tinha as regras que era o seguinte: um participante escolhia um alvo para falar verdades. Depois escolhia a consequência. E logo depois o acusado poderá se defender. Tinha isso, esse jogo da discórdia foi bom, foi por um motivo também, que tinha tempo. Então a pessoa não ficava enrolando, a pessoa não ficava no mesmo Nossa, assunto, ficava dando foi volta muito. e volta. E as consequências era guerra de travesseiro, era gosma ou fumaça. Era. E esse jogo da discórdia foi bom, foi. Falando em resumo, a estrutura da prova foi boa, do jogo da discórdia foi bom, foi. Porque não tinha tempo, a pessoa não podia se enrolar, a pessoa não poderia ficar rolando o mesmo assunto, sabe, dando voltas e voltas e voltas para falar a mesma A coisa. pessoa tinha um minuto para falar por que que ela estava colocando aquela pessoa e Eu, que era qual o motivo, né? sim, E, 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 o, e a réplica era só 30 segundos, então não sim, dava, eles cortavam o microfone, não adiantava nem continuar falando, né? é, Agora, temos que lembrar só uma coisa, que para a gente saber que essa treta, metade da treta foi resolvida antes, que senão ela seria levada para a discórdia, uma parte da treta foi resolvida porque o Guimê teve o almoço do anjo, né? Porque agora foi um dia alternativo diferente por causa da semana turbo aí.
E ele teve o almoço do Anjo, ele levou o Alface e a Bruna no almoço, né? Sim. E levou, acho que a Aline também. Então eles já tinham feito as pazes, aí almoçaram junto, aí viram os vídeos do Guimê, se emocionaram. Então eles já tinham feito as pazes e almoçaram. Que começou foi o cara de sapato. O cara de sapato escolheu o César como alvo. E o cara de sapato tinha que falar tudo em 1 minuto. Cronometrado. E daí, em resumo, o cara de sapato falou o seguinte: o erro dos outros não justifica os seus erros. Hoje, no meio de uma briga, você queria falar dos seus erros. Você quis questionar e brigar comigo. E daí escolheu Guerra de Travesseiro, que era umas penas só caindo só em cima da pessoa. E daí o César ele se defendeu. Você aqui dentro tende a ser o dono da verdade. Quando é que é com seus amigos, você torna a situação diferente das pessoas que não são aliadas às suas. E em resumo foi isso daí, o cara de sapato contra o Cesar Black. E a gente torcendo para jogarem uma gosma, né? Sim. Aí Ele... começaram com o travesseiro. Então eu falei, É, bom, esse travesseiro, para quem, né? Algumas pessoas começaram a pegar bastante pena, mas outras, tipo o Black, praticamente ele não ficou com pena nenhuma no corpo dele, né? sim. E Então, essa porque pena. ele também estava sem peruca, né? Como ele não estava sem peruca, não teve como grudar pena na peruca. Não, e esse, o travesseiro realmente era o mais de boa, era de todos. E depois quem foi escolher foi o César, o próprio César Black escolheu o cara de sapato e daí o cara de sapato, o César ele disse assim: você é um cara extremamente parcial. Você me acusou várias coisas, me magoou. E daí o cara de sapato respondeu: César, eu não estava presente na hora que a Bruna falou. Depois eu cheguei para ela e falei: Bruna, você falou isso? E ela disse: cara, eu falei, errei. Eu cheguei para falar com você, não foi de forma agressiva, foi para você para chamar a sua atenção, assim como eu queria ser chamado a atenção se eu errasse de alguma forma. Você está querendo usar isso para acusar uma coisa que não existiu, que foi aquela treta toda lá, porque o César falou que o Alface tinha que se tratar, e daí agora a Bruna falou que o Alface tem que se tratar, daí não foi igual para todos, sabe? Certo, é. Eu E acho que isso daí foi o que levou a parte que foi levado para a discórdia, né? Que eles, sim, eles fizeram questão de levar porque, na verdade, eles não quiseram pegar o Nicásio, né? Porque o Nicásio, nessa altura, o Nicásio já estava emparedado, né? Então, sim, todos eles estavam emparedados. E aí, como a Bruna já tinha falado quase tudo lá, ela, no caso, acho que alguns escolheram o Black por conta do que aconteceu, né? E no final das contas ficou chumbo trocado, porque a gente via que quando uma pessoa escolhe um, o outro pega e já devolve para esse mesmo. Então fica. A gente já sabe que, por mais que tenha uma treta em andamento, a pessoa esquece da outra treta e vai devolver para o cara que deu e usou como alvo, né? sim. Então fica o chumbo E, trocado. e continuou o jogo da discórdia com o Fred Nicásio agora, que era o último emparedado, que escolheu também o cara de sapato também como alvo. E daí o Fred Nicásio falou o seguinte: poderia fazer uma retrospectiva de quantas vezes fui perseguido por interpretação sua. Não achei legal essa última conversa que você tentou falar comigo. De homem para homem, supera. Você está preso nessa mágoa, nesse rancor. Daí escolheu o travesseiro também. E o cara de sapato falou assim: Fred, de fato ficou uma mágoa em mim. Houve outras atitudes suas que me magoou. E é isso. Daí o tempo cortou, daí acabou. E Ainda bem que tinha tempo, porque tem uns palestras que eu vou te falar, viu? tem. Olha, E o Fred Nicásio realmente falou uma verdade, porque o cara de sapato vive o Fred Nicásio lá dentro, lá, porque o quanto que o cara de sapato fica falando do cara é inacreditável, sabe? foi o tempo todo, né? O tempo todo que, primeiro falando desse assunto, trazendo direto esse assunto, aí na festa, quando estava para todo mundo aproveitar a festa, ele abordou o assunto, deu treta na festa. Aí depois, no outro dia, na madrugada da festa, ele ainda estava querendo falar. Aí no outro dia ele queria falar e o cara falou: não quero, não quero.
E aí pronto, acabou. No final das contas, eles acabaram não conversando, só se acertaram, mas depois. Agora, o problema é que até esse momento só tinha tido o travesseiro, o Nicásio já tinha tomado uma fumaça. A primeira fumaça foi a Domitila, eu acho, né? Foi, foi. Por enquanto é só travesseiro. É, por enquanto é só travesseiro, Nossa, não, mas, povo é, arregão, né? Pelo amor de Deus, né? mas a gente chega na fumaça, que a Aline escolheu a Domitila como alvo. Então, E a Aline estreou a a gente, fumaça. daí a Aline falou o seguinte: eu achava seu jogo completamente duvidoso. Ele agora é egoísta e difícil de entender. Não compro esse seu lugar doce. Queria até ter uma troca com você, mas não rola. Você faz tudo aqui de escada. E daí escolheu fumaça. A fumaça me surpreendeu, porque a fumaça eu pensei que ia ser só um sopro só na pessoa só, mas era fumaça de tinta, era. É, era o corpo inteiro e só sobrava o olho, né? Eu realmente pensava que ia ser aquela fumaça lá que, tipo, ia só dar um vento só na pessoa, só, Que sabe? não Um vento. pegava, não ficava manchado, né? Sim, É, eu também pensei. Quando eu vi a cara da Domitila, eu falei, o que é isso? então, a Ali Domitila, a gente começou a gostar, né? ela ficou praticamente laranja, ficou. É. E a Domitila, ela respondeu a Aline falando o seguinte: percebi que você tem problema comigo. Eu realmente busco aliados que têm sintonia comigo no jogo. Tem coisas que eu fiquei chateada com você. E É, realmente a Domitila, ela não é essa good vibes que ela tenta transparecer, né? Que até a Aline é. falou: ah, você não é tão good vibes igual que você fica pregando aí na casa aí, sabe? A Aline até falou para ela, eu quero ver essa Domitila aí que você está falando agora, não essa outra, né? Então, Sim, agora, as duas têm uma treta que não se resolve, tá parecendo um Sapato e o Nicásio, porque foi lá do começo que a Domitila, que elas se estranharam, porque a Aline falou que a Domitila procura todo mundo para conversar e não procurava ela, falou assim, tem alguma coisa errada. Aí, a partir disso, que também era uma treta que a Domitila tinha com a Tina também, lembra que deu uma sim, treta? A Domitila, ela teve várias tretas, e o que que ela faz? Para algumas pessoas, ela transparece aquela pessoa assim que é evoluída, que não, né, os chakras lá, ela não quer brigar, good vibes, né? Aí, sim, conclusão, só que é até a página 2 porque ela também ela é bem palestrinha, quando ela fala demais, e ela também traz o assunto sempre para ela, é aquela pessoa que vai sempre falar dela, e fala muito, faz uma palestra, e a pessoa às vezes não tem paciência, e ela tem né, as estratégias dela, que foi essa. Soltou uma mentira também, que foi a Sara, que ela pôs o nome da Sara no jogo, e a Sara não tinha falado nada, né? Então, veja, fez esse acordo com o Guimê também pelas costas, porque ela contou uma coisa no grupo, só que com o Guimê ela tinha feito outro acordo, e ela foi contar para o grupo, contou pela metade, né? sim, Para dizer assim, eu tô esclarecendo aqui para vocês o que eu fiz ali. Só que ela não contou a verdade toda, né? Então, é, assim, ela é bem encrenqueira ali, e outra, ela fica se escondendo para ninguém descobrir as coisas que ela fez. Agora, uma pessoa que era aliada dela, né, que ela colou praticamente, o Nicásio, mas ela viu falarem muito mal dele e ela não chegou nele e para ela ficar contar, né? quieta. Sim, ela Ela, ficar ela, quieta. ela ficou com a Kay, muito colada na Kay e o Gustavo ali, mais ou menos, e ela via que eles falavam mal do Nicásio, nunca chegou nele para contar. Agora, a amizade, né, se ela é tão amiga assim, ela deveria ter falado, porque é uma parceria que ele confia, ele vai ver essas coisas, né, porque ele vai acabar vendo tudo. Então, o Sim, caso da Domitila é um caso que não é tão, tão sério quanto Kay e Gustavo, né? E sim, o próprio Cris, que o Cris declarou guerra pro cara. Agora, Kay e o Gustavo não, né? Que eram camuflados. é, Agora, a Domitila também pendeu. E ela sabia que eles estavam falando mal dele e ela pelo que eu me lembro, ela não alertou, uhum. né?
E falando de rivalidade antiga, Guimê escolheu a Kay. E o Guimê, ele falou o seguinte: no início do jogo tivemos embates diretos e de forma a gente se entendeu. Você teve pré-julgamento e eu também. Beleza. Nos últimos dias foi se intensificando. Eu indiquei uma pessoa que tinha me indicado, você colocou o dedo na minha cara, achei que foi ignorante comigo. E daí ele escolheu a Bomba Gosmenta. A Bomba Gosmenta que eu acho que poderia trocar o nome para Gota Gosmenta, porque era uma gota Foi praticamente. pouco, foi Sabe, pouco. muito Deveria pouco. ter caído tudo assim no corpo, né? Sim. Mas foi bom ter a gosma, porque a gente estava esperando essa gosma, né? Sim, a gosma realmente não supera a fumaça. A gosma O realmente não Guimê não supera. arregou, o Guimê não arregou. E daí a Kay ela respondeu o seguinte: você está no seu direito de colocar ele no paredão, o Gustavo. O que eu julguei foi que você passou 10 minutos falando de mim. Por mais que ele tenha te colocado, por que você falou de mim naquele momento? A Kay realmente vive no mundinho da lua dela, né? Porque É, o MC Guimê, quando ele foi discursar lá, tirando o cara de sapato do paredão e colocando o Gustavo, ele falou tanto dela, tanto dele. Mas é. ficou 10 minutos falando dela como se ela fosse a rainha do Não, negócio. ela chamando para briga, só que é o seguinte, eles são uma dupla, e uma dupla tão sintonizada em todos os sentidos, até na maldade deles, né? Então, Sim, assim, e outra, tem um detalhe que ela não pode esquecer, que quem colocou o Guimê no paredão foi ele. Ele era sim, líder. Apesar dele saber que os dois estavam mancomunados ali, ele era líder. Então, nada que ele falou assim, nada mais justo do que eu chamar, indicar uma pessoa, colocar uma pessoa no paredão que me colocou, sim, né? E o Guimê foi colocado direto no paredão, sem dó. Aí ele fala assim, como que eu não posso colocar se ele me colocou? Então, o Guimê, nesse aspecto, ele está certíssimo. O Guimê só ganhou pontos, né? Essa é a verdade. sim. O argumento dela com o Guimê é muito fraco. É, Assim, é apelativo. Você vê que é apelativo. Por ela, o Guimê ela chamou o Guimê para briga, né? Na agressividade, e o Guimê não respondeu. Então, quando acontece isso, a pessoa inflama mais ainda. Por quê? Ela queria que ele tivesse ido para cima para falar com ela, para ele ficar o agressivo, né? E deu tão errado, porque ela foi agressiva, todo mundo viu, era praticamente um ao vivo, né? Antes do toque do Big Fone, porque sim, não deu para disfarçar. E aí todo mundo viu a cara dela. Ele falou: tá vendo? Essa é ela. É é, essa que é ela, não é o que vocês imaginam, que ela é essa doçura, né? Tanto que pegou muito que ele falou posturada e calma, né? sim. Então, quer dizer, ela E fez um deboche, tirou sarro. Só que é que nem eu falo, o argumento dela é fraco e o jogo dela é um jogo pesado. E é sim, um jogo de nível baixo. Essa é a verdade, né? Essa é a sim. verdade. E continuando o jogo da discórdia, o jogo da discórdia continuou com a Amanda, que escolheu Cesar Black como alvo, e ela disse o seguinte: a situação que estava ocorrendo hoje não era sobre você. Você quis se comparar com a Bruna. Acho que você se exaltou, sendo que você nem estava envolvido nessa briga. Você acabou trazendo para você algo que não era nem seu. E daí escolheu o travesseiro, escolheu a guerra de travesseiro. E o César ele falou assim: hoje com a Bruna, queria que a mesma atitude de vocês que vocês tiveram contra mim. E aquela mesma história, sabe? Aquela mesma conversinha ficou. E vamos seguir, que essa conversa aí não deu em nada. E continuou o jogo da Discord com o jogo da Discord agora com a Domitila, que escolheu a Aline. Então o chumbo trocado, né? E a Domitila disse o seguinte: no primeiro jogo da Discord, você me deu planta. As coisas têm piorado em um nível. Parece recalque. Nunca fiz nada contra você. Acho que podemos ser mais do que isso. E daí escolheu a fumaça como consequência, né? Chumbo trocado. E a Aline ela respondeu o seguinte: é com essa Domitila que eu quero falar. Que eu É, quero jogar. Não é aquela que fica camuflada atrás da good vibes. Você não sabe ouvir. E é isso. Isso é muito chato. Que realmente a Domitila não sabe ouvir.
A Aline está completamente certa nisso daí, porque a Domitila, ela se camufla nessa good vibes aí, que não É, quer briga, só que ela fica é. falando pelas costas, né? E ela é palestra, né? Sim, Palestrinha. muito palestra. E ela jogou a fumaça na Aline, que a Aline também ficou toda coberta. Sim, Foi muito engraçado, nossa. A pessoa parecia que era sei lá, um extraterrestre, né? Porque só sim, parecia o olho e o resto era tudo uma cor assim. sim. Só Gente do a Aline ela ficou amarela, ela ficou. amarelo, Tanto é que eu fiquei com uma pena, porque a Aline, ela tava com uma roupa branca. Então é a roupa verdade. branca, então, meu Deus do céu, nossa, que sujeira foi, Só acho que sabe? ela estava com lenço, né? Ela adivinhou que Tá, essa dinâmica ia ser ruim, porque acho que ela estava com alguma coisa na tava com cabeça lenço, tava que com lenço. protegeu o cabelo. Ainda bem, ainda bem. Aham. E, e a próxima pessoa foi a Kay, que também deu o chumbo trocado também, escolheu o Guimê como alvo, e daí ela disse o seguinte: eu sempre tive a imagem do Guimê que manipula sim, e como general, senti também que meu nome estava sim na sua boca. E daí escolheu Bomba Gosmenta, e o Guimê, ele falou o seguinte: ele diz que não parou de falar sobre ela na conversa que ela viu no quarto do líder. E Certo. provocou. Pede revisão no VAR, continua o jogo, vota em mim que eu voto em você. É. O MC Guimê, ele realmente leva o jogo da Discord no pé da letra. O MC Guimê, ele carrega o jogo da Discord, né? É. Ele E pede. eu achei interessante também assim, porque ela quis pontuar ali que o Guimê que fala pelas costas, que não tira o nome dela da boca. Aí ele falou para ela, falou, olha, eu falo na frente, eu não parei de falar, não foi porque você falou. Só que eu acho que o Guimê, ele tem uma coisa muito interessante, ele não perde a cabeça. Então, por exemplo, a pessoa quer causar uma intriga ali, quer provocar, e ele não entra na pilha. Porque a gente não viu o Guimê perder a linha, né? Até agora. E Sim, ele é um tremendo do jogador, né? sim, A gente não viu ele perder a linha e ele ser agressivo, ser mal educado com alguém assim do nada, né? Ele fala, aqui é jogo, né? E ele sim. joga muito, ele não quer saber. Pode ser quem for, se ele falar que vai pôr no paredão, e se ele tiver poderes, que nem ele conseguiu o poder, porque você vê, o Guimê não ganhou a prova do líder, né? Mas Aí, conseguiu o Big Fone. então, aí ele Tá. conseguiu atender o Big Fone num momento assim que era crucial, que ele estava vendo Sim, coisas que ele precisava e que ele já tinha sido alvo e que ninguém, ele falou assim, foi uma coisa assim muito, tipo, que conspirou, né? Por quê? Ele queria devolver esse voto e ninguém na casa votaria no cara. E jamais iam colocar ele no paredão, nem de longe, né? Então, o que que acontece? Era uma briga particular dele, porque ele foi colocado no paredão, de surpresa, ele percebeu, porque ele estava com aquele acordo com a Domitila. E a sim, Domitila falou que o nome dele foi cogitado. Aí ele já percebeu que o cowboy ficou meio diferente. Ele falou, ele vai me indicar. Só não foi surpresa por causa de tudo isso, mas o cowboy não tinha nem motivo para colocar o Guimê, por exemplo. Ele não tinha tido embate nenhum com o Guimê, né? sim. Ah, mas ele tá jogando, mas não sei o que lá, ele é jogador. Aí quis colocar, arranjou um alvo nas costas, né? É, Então, veja, é por isso que eu falo, o jogo do Guimê, quando ela falou que o jogo dele é sujo, aí ele falou, peraí, mas eu tenho todo o direito de votar em quem votou em mim. que o jogo da Discord agora foi o Ricardo que escolheu o César como alvo. E daí o Alface ele falou o seguinte: você está no jogo, você esqueceu. Aqui não é pra ver quem é o ursinho mais carinhoso. E no ao vivo, você também falou que eu usei espuma para jogar no olho dos outros. Isso não aconteceu. Se você viu, beleza. Se você não viu, não fala. Escolheu a fumaça daí. A Ah, fumaça. E daí o César, ele respondeu.
Entendo seu ponto de vista, só acho esquisito. Você teve uma das brigas mais feias e você volta a me colocar. Seu discurso está sendo para mim novamente. Quem tem medo de jogar aqui é você. O Cesar Black, o Cesar, ele vive num mundo paralelo que ele é o dummy. Ele realmente, eu acho que na final vai ser falado que ele é o dummy. Ele não entregaram fantasia para ele, esqueceram de entregar a roupa do dummy lá para ele lá. Mas ele é da produção. Porque não é possível. O cara, ele gosta de ser fiscal, de prova. Ele É. fica falando assim, nossa, o outro dormiu, não sei o que lá. Daí agora ele tá sendo fiscal de briga. Não, você teve a briga mais feia daqui. Sendo que o César tem briga que ele não viu, sabe? Tem briga que ele nem sabe o que aconteceu. Então o César realmente, ele acha que ele é o dono da casa, sabe? Que ele que manda, ele é da produção. E ele também, é que nem eu falo, ele com alface, não adianta, eles vão votar entre eles agora até o final, até um sair, né? Sim, O que puderem votar e colocar na roda em jogo de Discord, eles vão fazer, né? sim. Então, agora é só aceitar, vai fazer o que fizeram as pazes lá, mas é jogo, que nem eles falaram, o jogo não confunde com o resto, né? E a próxima pessoa a jogar foi a Saraline. Saraline escolheu a Domitila. E daí lembrou a situação que a Domitila falou sobre o voto para o Guimê. E daí falou o seguinte: Domitila, a sua maneira é comprometer uma proteção. E ainda trazendo o meu nome, você reforçou que sempre foi leal à sua lealdade, comprometeu o meu jogo. Escolheu travesseiro para ela. E a Domitila falou o seguinte: a gente já teve já algumas conversas sobre isso. Eu já lhe pedi de perdão, foi errado o que eu fiz, acreditei que tínhamos resolvido, me perdoe, Sara. E se resolveram daí, né? E a próxima pessoa a fazer o jogo da Discord foi a Bruna, que escolheu o Fred Nicasio como alvo, e ela falou o seguinte: eu tinha outras pessoas, mas chamei o Fredão pelo que aconteceu hoje. Passei por um dos momentos mais vulneráveis e quando isso acontece, vejo pessoas tentando ajudar. Hoje, pela segunda vez que extrapolou o jogo, você apontou o dedo na minha cara. Para mim, é muito fácil me tirar por expulsão. E daí escolheu Fumaça pro Fred Nicasso, e o Fred Nicasso falou o seguinte: mais uma vez, a Bruna julgando a intenção das pessoas, porque ela é a pessoa mais coerente, etc. O que você pensa sobre as minhas atitudes é problema seu. Olha, a Bruna realmente, ela acertou, né? Porque o Fred Nicásio, ele gosta de apontar o dedo nas pessoas. E a Bruna, ela tava num momento vulnerável porque ela tinha acabado de brigar com o Alface, brigou com aliado, com amigo, sabe? E a É. briga ainda foi na frente de todo mundo. Então, um monte de pessoas então queria palpitar sobre o assunto, sabe? Queria E tem opinar um, sobre o assunto. tem um detalhe, a Bruna, ela tem na casa, ela tem aquele negócio que todo mundo fala que ela faz um monte de coisa, que ela é mimada, que ela é porque ela é novinha, porque isso, porque aquilo, aí todo mundo releva que ela perde estaleca, e que ela é isso, que ela é aquilo, ela é desbocada, né? O próprio Black estava metendo a boca nela, porque fala um monte de palavrão, ele chegou a falar agora, assim, numa conversa aí, que de 10 palavras, acho que foi até o Nicasso que falou isso, 10 palavras, 7 são palavrões. Então, assim, na verdade, muita gente não gosta da Bruna na casa, Sim, né? Os adversários, só que ela, a Bruna, ela tem como fala, ela é muito extrovertida, ela não tem papas na língua, ela não tem vergonha de nada, ela é bem assim, como fala, bagaceira, né? Que nem sim. a própria Kay falou que Igual, era bagaceira, mas igual, igual a que Bruna, igual que oi? o igual que o MC Guimê fala que ela é vida louca, sabe? Ela não tá nem aí com nada, né? Então, assim, é só que nem acontece, ela vai à luta, que nem ela chegou a ganhar uma prova de liderança com a Larissa, agora ela ganhou o líder de novo, ela tá sempre, os almoços do anjo, eu acho que ela é recordista, porque ela já foi em vários, cinema ela foi também em vários, então, veja, todo mundo, e eu acho que, assim, são duas coisas na casa,
Quem se incomoda muito com ela é adversário, e aí vai falar mal, e os aliados dela que convivem com ela e também falam, mas colaboram ali, dão uma passada de pano. E ela, realmente, a Bruna, ela é desbocada, não tá nem aí, né? A hora que vai para se meter numa treta, ela também não pensa duas vezes, para falar as coisas na cara, ela também fala. Então, no fim das contas, ela acaba sendo uma jogadora forte até, né? Sim, E as pessoas gostam dela porque ela vai conversar. Ela é aquela pessoa, eu lembro desde o começo, ela teve problema lá todo com o Gabriel, né? O Fop lá. E depois teve esse problema com o Cris também. Ela sempre dá uma chance para a pessoa, ela sempre vai conversar com a pessoa. É muito raro ela ter uma rivalidade tão grande que ela não converse, né? Porque foi conversar com a Domitila, teve treta. Aí conversou. Com a Paula ela se dava bem, também teve umas tretinhas. Com a Alface ela teve treta, mas se dá bem. Com a Larissa já brigou e se dá bem, né? E já brigou com outros também. Então, sim. assim, eu acho que de brigar e se acertar, ela pode estar no mesmo nível do Alface, porque ela É, também, e né, a Bruna dá conteúdo, né? Porque ela treta, ela, como fala, conversa, ela tem ou tem horas que ela é bem coração e ela se engana com as pessoas, né? Então tem tudo isso. sim, e Deu muito enredo já pro BBB. sim, e ela não tem filtro, né? Ela fala É. que ela pensa. Então, muitas vezes ela fala palavrão, sabe, sem pensar, às vezes. E, E tem e muita gente que gosta dela na casa. sim, Então, o que que acontece? As pessoas que estão criando rivais ali, elas se incomodam com isso, porque a Bruna pode tudo. Por quê? Porque as pessoas gostam dela, né? sim, Não é por e nada, porque, por exemplo, não é por conta de puxar saco, nem por ser isso, por ser aquilo. É que as pessoas gostam dela, né? sim, E ela é muito assim, ela é engraçada também, né? sim, A Bruna, eu acho que assim, por incrível que pareça, ela pode ser uma boa candidata para chegar à final, viu? pode ser. Né? Com todos, E por isso que eu falo, você não tem a perfeição, né? Então, com todos os defeitos que ela tem, que ela não esconde, nenhum ela esconde, né? Porque ela falou, não sou princesinha, eu sou bagaceira mesmo. né, Então, assim, tanto é, é que no vídeo dela de apresentação, ela falou assim: Nossa, muitas pessoas podem me achar patricinha, mas eu não sou isso, nada disso, é. sabe? E realmente ela está mostrando que não é. E ela já passou por várias coisas no game que você imagina que são vários BBBs, né? Que ela está conseguindo é, fazer uma história que você precisa lembrar que é no mesmo BBB, né? Porque Sim, ela teve uma história no começo com a Larissa que ela virou dupla da Larissa. Teve uma prova que elas ganharam. Uma que quase chegaram e na outra que elas ganharam. Então já ficou em evidência logo na chegada, porque achavam que eles não eram boa de prova. Ela conseguiu ganhar uma prova de resistência, né? sim, E quase chegou naquela do alface com Guimê. Então, assim, elas já mostraram, a Bruna já mostrou que não era aquela história do rostinho bonito que todo mundo acha, né? Um rostinho bonito, né? Então, veja, a menina, ela já provou que ela não tá nem aí, né? Fuma muito, né? Que é uma boca chaminé que todo mundo fala, ela só fuma, ela só fuma. Fuma, não está preocupada com o negócio de. Também parece que ela não gosta muito de arrumar nada, gosta da bagunça, né? Então sim, pronto. Aí agora ganha o quarto do líder, sai da xepa, porque ela estava na xepa as várias semanas aí, e está no quarto do líder linda, leve e solta, né? E sim, ainda indicou um cara que foi outro tiro certeiro. Então, assim, Bruna é, realmente tá dando nome. sim, e prosseguindo o jogo da discórdia, dessa vez foi a vez da Marvela que escolheu a Amanda como alvo. E a Marvela ela falou o seguinte: rolou uma situação quando a galera unificou os votos, votei em você e você acabou descontando em mim. Você reproduziu algo que me magoa, que é chamar ela de fraca, a Marvela. E daí escolheu como consequência o travesseiro. E a Amanda falou o seguinte: eu pedi desculpas, me exaltei no momento, mas você é uma pessoa que vai conforme a dança. E, É. e E-
Aí que nem esse negócio, essa treta aí da Marvel, ela realmente é uma coisa que você. Eles ficam tentando arranjar alguma coisa. Quando a pessoa não tem muito embate e não tem quase nada, eles criam um negócio que na edição, no ao vivo lá da Discord, você nem entende, né? O Fred Desimpedidos, Bocurroso, escolheu a Domitila como alvo. E daí o Fred, ele falou o seguinte: várias vezes você levou a questão de ser perseguida. E não tem isso. Tem um critério de convivência. E daí ele cita as duas personalidades da Domitila e da aliança que ela tentou com o Guimê. E daí É. escolheu a fumaça como consequência. E a Domitila falou o seguinte: a minha relação com o Guimê não foi o que levou o Gustavo a sair da casa. Só para esclarecer isso. Segunda coisa, eu sou muito good vibes, mas tem pessoas que eu parei de olhar na cara, não sou robô. E Aí ele perguntou o que que ela queria, não foi? Aí o Tadeu, qual consequência ela queria, né? sim, e daí é que o Fred Nicasso, ele falou assim, fumaça, daí ela falou fumaça. E daí, Não, o daí o Fred, Tadeu, O sim, Bocurroso, né? o Boco Roso perguntou pra ela, É, fumaça? E daí ela falou fumaça. Daí o Tadeu daí chamou a atenção daí deles. Daí, não, é, quem escolhe é a pessoa que tá no púlpito ali falando ali, não é é, quem vai receber. é. E, Aí ele escolheu, né? sim, e depois foi a vez do Gabriel Santana, que escolheu a Aline como alvo. E disse o seguinte: queria deixar claro que não é perseguição. Aconteceu algo que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Quando a Margela gostava muito de você e você foi confidencializar que votou em você, você falou para o seu grupo. E daí falou também da relação também da Aline com o Fred Nicasso, escolheu Fumaça para Aline, e a Aline disse o seguinte: com relação a Marvila, eu não quis falar, grupo, olha aqui, tem uma relação muito pessoal com o Fred, a gente tem que ter dúvida aqui dentro. E é isso. Não Aí foi, ele não, jogou não seguiu, fumaça nela também, né? não seguiu muito o assunto. E a próxima pessoa foi a vez da Larissa, que a Larissa escolheu a Kay, e ela disse o seguinte: a gente tentou uma aproximação, só que no decorrer da semana, soube que você revirou o olho para mim numa festa. Hoje aconteceu uma briga na casa. Você tentou sentar na janelinha. Você já brigou com o Alface, com o Guimê, e daí cortou o áudio daí, né? Porque 1 minuto. E como consequência, escolheu a fumaça. Não, e E ela, não, ela ainda conseguiu falar que ela falou mal do Fred Nicásio. Ela falou assim, foi, você ainda falou pelas costas, você falou do Fred Nicásio que você não gostava das atitudes dele, falou pro nosso grupo, a sim, pessoa do nosso grupo. Aí ela e, jogou essa semente, que só deu tempo dela falar isso, É, e né? a, e a Kay, depois ela defendeu falando o seguinte: você falou tanta coisa que eu nem sei de onde É, você tirou isso. Sobre a situação da Bruna, eu estava envolvida porque eu estava falando com a Alface. Fui tentar falar que os dois estavam errados. A Kay realmente, a Kay ela não foi falar que os dois estavam errados. A Kay ela foi defender o Alface. E ela tava teoricamente envolvida porque o Alface passou o celular para ela. Então, teoricamente, né, ela estava envolvida, de certo modo, na briga. e tem um detalhe, a Larissa, quando ela começou, ela falou assim, eu fui bater uma selfie com a foto do cowboy no fundo, e ela citou o ciúme, né? Então, Sim, veja, isso daí também, as duas coisas que a Larissa conseguiu falar pegaram muito mal para ela. E aí ela se queimou, ela ficou com uma raiva disso, e outra, não deu nem tempo dela responder direito, porque são 30 segundos, né? E a sim, Larissa foi a última, não foi? foi, que acabou o jogo da Então. Discord agora. Então já plantou uma semente, né? Jogou um prédio de 20 andares na cabeça da mulher e É, nas costas do Nicásio, né? sim, Porque aí o Nicásio, opa, tanto é que no dia da eliminação, logo à tarde, a Larissa foi conversar de novo com o Fred estava tomando banho, e daí desceu a lenha daí na Kay, daí falou um monte de coisa sobre a Kay lá no banheiro lá para o Fred. Tanto é que o pessoal do quarto do deserto, a estava Amanda, a escutando, né?
escutando atrás da porta, tava. Que lá dá para escutar quando tá no chuveiro. Agora tem um detalhe. Ontem ainda, depois do jogo da discórdia, a Kay já estava contando a história pro Nicásio no banheiro, no chuveiro lá, e contando as coisas tudo pela metade, né? E o Sim, povo do deserto estava escutando essa conversa. O Fred estava escutando, o Bocorroso. Ele escutou tudo. Depois ele foi lá no quarto do líder e contou para Bruna e pro, acho que o Sapato que estava lá. Aí ele estava contando, falou, escutei tudo lá. E a Bruna não conseguiu, com o card dela, escutar a conversa. Quando ela ligou o card, eles já tinham parado. sim, Aí ela usou o último card, só que o Bocorroso tinha escutado a conversa. Então isso sim. aconteceu na madrugada, ele já vendo que ela estava mentindo para ele, e aí a Larissa se aproveitou e, né, contou tudo que ela pôde, né? Tudo. E a Larissa, é que nem eu falo, quando ela faz isso, ela volta pro game, porque ela estava muito apagada, né? E ela toma uma atitude que foi uma atitude bem na hora certa também. Por quê? Porque o Fred Nicásio estava no paredão, né? Sim, E outra, ela deu de bandeja a história completa para ele tirar satisfação com a mulher, com a ok. Kay, e ela ainda falou: se precisar, o quarto inteiro vai falar. É Sim, só você mas querer, né? infelizmente não deu tempo Não, deu do... tempo sim, ele não falou Mas porque ele não quis, sim, né? o Fred Nicásio, até depois ele foi conversar com a Domitila até sobre isso. O Nicásio simplesmente arregou. Ele não Sim, quis falar, arregou. E aí, quer dizer, já estava no paredão, né? e vamos falar desse paredão, que esse paredão, o Tadeu começou o seguinte, o discurso do Tadeu. É muito interessante quando um duelo de dentro da casa aparece no paredão. Isso foi em janeiro, agora estamos quase em março. A plateia se pergunta: esse assunto de novo? Só veio o bonito abraço 2 horas atrás. Vocês não vão resolver esse debate na casa, porque um dos dois sai hoje. Pode relaxar, César. Hoje é Sapato versus Fred. É um duelo de personagens riquíssimos. Cara de Sapato, o lutador mais doce. O homem, ao mesmo tempo, a fortaleza e a fragilidade. Sorte que tem âmbito daquela mão sempre perto. E Dr. Fred Nicásio, dono do cinturão de lutas da vida, venceu o preconceito de ser um homem preto, gay. Você é o exemplo para tanta gente e sabe disso. Mas eu queria falar o que você não, que ninguém fala. Você gagueja. Você é um comunicador. Mais uma vez, um exemplo. Nada abala esse tanque grandão. Ocupa o espaço, dono de uma confiança tão grande que pode ser vista até como arrogância em certos momentos. Isso te coloca em um tom acima da realidade. Sapato, vou falar claramente com você. Supera, relaxa. Você tem mania de se cuidar pelas coisas. No MMA é lindo falar com o adversário. No BBB não dá para falar a cada golpe. Vocês deixaram a decisão dos juízes. E quem foi eliminado foi o Fred Nicásio com 62,94% dos votos. Cara de Sapato recebeu 32,23% e César recebeu 0,83%. O que você achou desse paredão? Então, eu achei que a gente sabia realmente que o Black estava de figurante de novo, né? Porque não é a primeira vez. Ia ser um paredão difícil. Estava se armando para ser muito acirrado, né? Porque as enquetes, as pesquisas estavam apontando que ia ser muito difícil para os dois lados. Mas eu acho que teve um movimento aí no que a gente percebeu, principalmente hoje, o dia inteiro, hoje, o dia da eliminação, que tinha muito mutirão para o sapato, né? Sim, E esses mutirões, a gente tem percebido o seguinte: o último dia da eliminação é um dia que acontece muita coisa na votação, no G-Show, e as enquetes, elas não captam isso. Porque eu tanto acredito que muita gente as enquetes, as pessoas param de votar nas enquetes. E tanto aí o que é, acontece? Fica o tanto, movimento no G-Show, né, de voto, que a enquete tanto é, não pega. tanto é que a gente tem que falar que durante a edição pegou 1 milhão de votos por Então, minuto.
Então, aí esse movimento que já aconteceu outras vezes no da Paula, no próprio Cowboy aconteceu, e teve mais um, o Chris também aconteceu, né? O Chris estava praticamente ficando com uma folga. E aí, Sim, quando foi descobrir, ele estava com um percentual bem acima. Então, assim, esse movimento, as enquetes não estão captando, porque aí chega uma hora que fica muito forte a votação no G-Show, e a enquete já parou porque as últimas enquetes, elas saem, acho que 18 horas, não é, mais ou menos? sai as. Sai, eu acho que umas 9, 10 sai da Então, noite. mas essas aí eu acredito que você concorda que esse horário é. Menos o Votalhada, pelo menos. O Votalhada para esse horário. Então, mas, por exemplo, chega uma hora que você não vê aumentar tanto o número de votos. Por Sim, exemplo, eles começam com lá, sei lá, 800 mil votos, sei lá, 500 mil. Aí eles batem 1 milhão. Aí depois 2 milhões, aí 3 milhões. Quando vai chegando próximo do horário, assim, da daí noite, então, sim, aí você vê que não altera muito o número de votos. Por quê? Porque essas horas o pessoal já não está mais votando em enquete. sim, Aí começa em massa. Aquela turma que estava no G-Show, tem uma outra turma que chega no G-Show, por quê? Porque começa a votar na hora da edição, na hora que o programa está no ar, né? sim, E então a enquete não está captando. Isso aconteceu de novo. As enquetes estavam apontando, a maioria, né? Quando você fazia a média, apontava um empate técnico, né? sim, E não aconteceu empate, muito longe de ser empate técnico. sim. E mais uma coisa também, a nossa enquete também, ela chegou muito próxima também do resultado também, na nossa enquete no Spotify ficou o Fred Nicasso com 57% dos votos, Cara de Sapato com 39% e o Cesar Black com 4%. A nossa enquete Hum. chegou perto do resultado final. A gente acertou quem ia sair. Então, é interessante, ou porque assim, a gente sabia que a briga ia ser boa. Agora, a gente também precisa lembrar que às vezes a gente esquece do ranço, né? Porque, por exemplo, um ranço instaurado, um ranço instaurado no sapato é bem diferente do ranço do Nicásio. Sim, Porque o Nicásio, ele teve coisas que ele fez no começo do game que pesou muito. As pessoas já queriam tirar ele na primeira semana, segunda semana. E assim, muitas coisas que ele falou também contra a Marília, né? Que sim, desmerecendo a pessoa, né? Ali ele estava jogando um jogo que era muito, que não era um jogo que iria agradar. Quando ele volta do quarto secreto, ele volta com um negócio assim, muito, como fala, ele não fez um planejamento, essa que é a verdade. Ele recebeu o quarto secreto de bandeja, e não soube administrar. pois é, foi escolhido Porque para voltar, ele ficou, ele se achou, porque o Brasil me escolheu, e ele não fez um planejamento do retorno. E tanto é, aí que ele errou. tanto é que logo quando ele voltou, os outros jogos da Discordia foi voltado ao Fred Nicasso, porque ele falava alguma informação e daí ele se autodesmentia e daí ele voltava com uma informação novíssima, sabe? Tinha coisas que ele inventava no quarto lá, que ele virou o dummy da festa, que ele era o dummy lá na festa lá, sabe? Então, foi O uma coisa. Nicásio, ele não era alvo da casa, era a Marília. Quando ele volta, ele vira alvo por conta de erro dele mesmo. Então Sim, ele virou alvo da casa. Por quê? Porque ele ficou no holofote, fez o que não devia, sem planejamento. Depois ele já não sabia mais o que ele estava falando, ele se perdeu. E aí virou um alvo que, assim, não dá para ele culpar as pessoas. A culpa foi dele quando ele voltou e ele errou a mão, né? sim, Porque você concorda? O cara tinha tudo na mão para dar certo, né? Ele poderia, ele mesmo falou, eu vou me aproximar da Bruna, da Larissa e do Fred. Ele falou isso. A gente achou, tudo bem, vai ser por interesse, vai, mas ele viu que essas pessoas estão jogando, ele gostou da postura, né?
que ele fez, né? Ele conseguiu um monte de gente contra ele na casa. Até as pessoas que seriam aliadas dele acabaram se virando contra ele também, né? Não sei, eu não gostei do Fred Nicasso saindo. Eu não queria que o Fred Nicasso saísse, porque ele ainda tinha muita coisa ainda pendente, ainda tinha muita coisa para render. Tanto é que eu ainda bato ainda na tecla ainda que quem deveria sair era o César. Que o O Black, César, ele, sim, o César Black, ele não tem lógico, embate com ninguém, não tem enredo com ninguém, sabe? Então, dos três, ele é o que menos agrega. é É uma O pena. Black, o conteúdo do Black é muito fraco, desde o Sim, começo é muito É, fraco. é uma pena a gente perder um personagem tão icônico que foi o Fred Nicásio, porque o Fred Nicásio, ele teve N debates, N discussões, ele foi alvo várias vezes em jogo da Discord, foi o cara que mais recebeu coisa no jogo da Discord nessa edição, Só então, que eu acho que ele também errou, o Atlas, pelo seguinte, o Fred, o Nicásio, ele se fechou de um jeito, por exemplo, primeiro ele veio e se jogou, até exageradamente, cometeu um erro. Depois ele se fechou demais de novo. Por quê? sim, Aí ele ficou no papel de vítima. Por quê? Aí ele era o perseguido, tudo bem. Ele estava sendo. Mas a Bruna também, por exemplo, a Bruna teve uns problemas na casa, ela falou: não vou ser vítima. A própria Domitila, eu não vou ser vítima. A Tina, não vou ser vítima. Todas os outros lá, não vou ser vítima, não vou fazer. Não vou... Então, veja, o Nicásio, ele pegou, ele se sentiu vítima de algumas pessoas, que também ele errou, porque ele estava sendo vítima de aliados que ele achava que era aliado dele, estava sendo enganado. Então ele não teve como fala, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele se afastou e ele se grudou de novo no casal ali no grupo, porque ele se anulou. Então, agora, a maior prova que ele se anulou no game é ele ter essa informação tão preciosa que a Larissa passou para ele, e ele e não ele, tomar iniciativa nenhuma. sim, Então, veja, ele volta do paredão, ele vai fazer o quê? Você sim, entendeu? Se ele voltou de um quarto secreto. Então, ele percebeu que ele errou a mão na hora que ele volta do quarto secreto, aí ele sai de cena, e o Nicásio, ele ficou sendo um puxa-saco ali do casal, tretou com o Cris, e ele saiu de cena de novo. sim, Você entendeu? Então, assim, sim, o Nicásio, ele saiu por erros próprios. Por quê? Poderia ser um baita no jogador, poderia. Só que ele recuou todas as vezes que não era para ele recuar. Recuou com o Cris. Quando ele descobriu aquele do Cris, a gente falou: não, vai, 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 todo mundo torcendo. O cara foi e arregou. Depois, vai, 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 não, o Cris está fazendo coisa errada, todo mundo descobriu. O que ele faz? O cara tasca um voto nele, ele não devolve o voto para o cara, porque ele já tinha sido votado, ele poderia ter devolvido. Quem que dá o voto nos caras? Domitila e Sara, que tiveram é, a coragem de falar, não, já que ele votou, eu vou votar nele. E ele não teve a coragem de votar no Cris. Então, para mim, o Nicásio, ele era uma promessa muito grande. Eu não sei o que aconteceu, que ele recuou várias vezes. Então, assim, não era para ele sair, ele ficou com medo. Eu percebi que ele falava isso, que ele estava com medo dele se meter em alguma encrenca lá dentro e acharem que porque ele é o negro agressivo, ele ficou com medo disso, né? sim. E aí ele recuou demais, mas demais, porque assim, uma coisa é você ficar com medo de você ser agressivo. Outra coisa é você não fazer nada. Eu tava esperando realmente que ele ia falar com a Kay, Nossa, que ia tretar, que ia fazer um monte de coisa, mas realmente ele se recuou. Ele sabia, ele até a própria Larissa deu a confirmação. Então, tipo assim, se você quiser usar o quarto deserto, você pode chamar a gente que a gente confirma a história, porque a história é é verdadeira, é verídica. Então, ele tinha tudo na mão, tudo. mas ele não Agora, entregou. você lembra da treta com o Cris? Quando juntou aquela roda, que o Cris falou um monte lá. Vocês estão falando de mim, que não sei o que lá, não sei o que lá. O Cris cresceu ali naquela roda.
E o Nicásio não abriu a boca. Sim. Depois a Kay falou assim: você viu que ele não falou nada? Pra É, gente ele falou um monte de coisa. Quando o cara vem lá falar, ele não fala nada? Quem que tá sim, errado nessa história? Então, veja, o Nicásio, depois ele falou que se arrependeu de não ter falado, o cara levantou a bola para você, porque aquela hora era para ele tirar satisfação, e ele ficou quieto. sim, Aí o que que ele esperava? Foi ele que levantou tudo, que descobriu, blá, 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 ele era o protagonista ali. sim. Aí as pessoas que estavam ali, todo mundo estava esperando o Nicásio falar. O Nicásio não falou nada. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, bom, tivemos Fred e Nicásio eliminado, agora vai vir nova formação no paredão, vai vir nova prova do líder, prova do anjo. O que você espera nessa nova semana que agora acabou? Tem que vir. Eu acho que o Boninho tem que colocar. Tô com saudade do Turbo já quero outro Turbo. Eu sei que ele não vai colocar agora, né? Mas deu muito certo. Eu acho que ele deveria repensar. Agora, no mínimo, uns Big Fone tocando, por quê? Agora vai continuar esse negócio de grupo e a gente já tá vendo que um grupo tá ficando desfalcado. Então, se o deserto pegar tudo, aí vai ser aquela coisa meio previsível. Então, eu acho que ele tem que jogar uns 2 Big Fones aí, sabe? Sim. Para mexer no game, para dar uma equilibrada também, né? E muito provavelmente essa semana ou a próxima terá o intercâmbio, né? Dos Big Brothers. Acho que vai ser interessante essa nova semana, porque a gente não tem novidades, a gente não sabe como que vai ser. Ainda não explicaram ainda a dinâmica ainda, então vai aparecer muita coisa ainda lá dentro ainda do Big Brother. Pode ser que eles tenham uma semana de paz, então pode ser uma semana sem eliminação. Não acredito não. Dois e um desistiu também. É Então mais acho fácil que pode. é mais fácil ele colocar gente a mais na casa do que eliminar mais gente, assim, em dupla. Porque, a não ser que venha um paredão que seja eliminação dupla, né? Não sei. Eu não sei direito. É porque Então, também pode. tem o Gaga que saiu, né? Que desistiu. Agora, eu acho que ele vai soltar. A gente tem que ficar de olho, que nem teve eliminação, amanhã é festa. Já ficar de olho que provavelmente o Boninho vai soltar alguma coisa no Instagram. Por quê? Ou no Twitter, não sei. Porque antes do Tadeu falar a dinâmica da semana, que seria ele vai falar na quinta, vai vir algum spoiler no Boninho, pode ter certeza. Sim, Para começar a agitar já, entendeu? sim. Né? Porque agora eu acho que eles estão jogando com isso, com barulho, né? Que nem eles querem soltar spoiler para ter barulho na internet antes da prova do líder, aí depois já juntar tudo e para ficar todo mundo envolvido, né? E, bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.